Olá pessoal, Edu aqui e hoje a gente vai falar um pouco de coisas que parecem ter vindo do futuro. Algumas delas já estão entre nós e obviamente a gente vai descobrir um pouco mais de 5 invenções tecnológicas incríveis que já estão sendo desenvolvidas e que podem transformar a nossa vida para melhor. Vamos mergulhar nesse mundo agora? Vamos lá! Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode estar falando aqui, e a gente tem visto, são carros voadores. Será que isso mesmo vai existir? Será que isso foram coisas que a gente apenas vai ter a referência de filmes de ficção científica? Talvez não. A gente tem empresas, né, como uma chamada Aircar, que é da Eslováquia, e a própria Joby Aviation, que é dos Estados Unidos, que ele tem testado protótipos e esses protótipos eles são a combinação, né, de drones e aviões pequenos. Então você pode ver ali como se fossem vários rotores, né, um pequeno helicóptero, mais no modelo como drones, e uma cabine onde comporta e leva esses passageiros. A gente tem visto e vários testes têm sido feitos de forma bem sucedida. Então essa talvez seja uma tecnologia que esteja mais próxima do que a gente imagina. As últimas notícias é que a previsão para início de operações que ainda seriam limitadas até por regulamentação seria para o início de 2030. Mas o que é que uma tecnologia como essa poderia trazer de benefício, né? Eu acho que principalmente em grandes cidades, com o agravamento das condições de trânsito e o aumento das populações, os deslocamentos poderiam ser feitas em muito menos tempo, principalmente aqueles deslocamentos de emergência. Hoje a gente vê que eventualmente existem, né, até os helicópteros que eles pousam em áreas de emergência e ajudam no resgate de pessoas, porém são ainda situações bem limitadas porque a rodovia tem que ser fechada, a via tem que ser fechada, a estrutura tem que ser criada para que essas aeronaves possam estar pousando. Sendo um produto, um aparelho um pouco menor, mais do tamanho de um carro, mais um pouco fácil para você manusear, você teria eventualmente uma possibilidade de mais lugares acessíveis para isso. Na hora que você também tem esses veículos sendo pilotados remotamente, você diminui a necessidade de mais um espaço para o piloto, né? Hoje em dia é óbvio, né, que existem algumas barreiras, né, de entrada e tecnológicas para esse tipo de produto. Eu acho que os principais são os custos de produção, que como tudo na vida, à medida que isso massifica, caem bastante. Ainda existe, né, uma dificuldade de infraestrutura urbana para você encontrar áreas específicas para pouso e decolagem. Mas, bom, imagine que hoje você já tem em shopping centers, em áreas públicas, estacionamentos dedicados, né, a carros de serviço, a carros de emergência, a pessoas com necessidades especiais. Então, seria muito fácil, né, você compatibilizar também essas áreas com outro tipo de veículo que atendesse uma emergência numa velocidade grande. Eu acho que também uma outra dificuldade que uma tecnologia como essa enfrentaria é que, eventualmente, as regulamentações, as questões legais que se aplicam para um local não se aplicariam para outro. Mas é óbvio que a gente tem que ser muito esperançoso de que isso venha nos atender o mais breve possível, não é isso mesmo? Bom, uma outra coisa que a gente já vê, mas que tem evoluído muito, eu não sei se vocês têm acompanhado, né, como isso tem melhorado, são aqueles dispositivos de tradução instantânea. Hoje já tem, né, algumas coisas como o Pocket Talk e o próprio Google, aquele Pixel Buds, eles têm tradução, inclusive, para mais de 40 idiomas. Isso daí em tempo real. Então, quando a gente analisa qual é a possibilidade disso acontecer, a gente tem que colocar como absolutamente factível, né? Uma altíssima possibilidade, porque eles já estão disponíveis, na verdade. O que ainda precisa é de uma evolução que torne essa comunicação um pouco mais dinâmica, né? Que ela seja mais fácil de interagir. Hoje a gente tem muitas situações onde você pode estar utilizando esse tipo de dispositivo, né? Principalmente em viagens internacionais e até questões de negócios, né? O mundo hoje, como ele está muito ligado, às vezes você descobre que para o seu produto você tem um cliente eventualmente na Turquia, ou no Japão, ou aqui na Austrália, e aí você precisa de uma forma de comunicação que não dependa de um intermediário. Seria ótimo você ter dispositivos
que eles modulem a sua voz praticamente em tempo real e que no momento que eu estivesse aqui falando em português, quem estivesse, por exemplo, na Espanha ouvindo em espanhol, estaria ouvindo no idioma deles com muito mais conforto. A gente entende que ainda há algum tipo de barreira, né, porque todo idioma ele tem uma questão de contextualização, regionalidades, você tem gírias, e isso tudo talvez traga algum tipo de dificuldade, né? Tem a questão de sotaques específicos, mas também a gente fazendo esse tipo de ajuste, a gente ficaria basicamente só com o obstáculo de necessidade de internet ou alguma coisa assim, para que esses produtos funcionassem absolutamente no mundo inteiro. Eu também tenho visto, né, e tenho certeza que vocês também, recentemente teve o lançamento muito impactante, eu diria, para mim, né, de robôs assistentes domésticos. Para mim, isso tudo era uma coisa dos Jetsons, né, um desenho que é dos anos 60, mas que passou nas televisões do Brasil durante muitos anos. Eu já mais velho, eu ainda cheguei a ver esse desenho na televisão e era muito interessante, né? Mas hoje em dia você já tem alguns, como o próprio Astro, né, da Amazon, que ele vem sendo um assistente doméstico, né, que trata muito mais das questões de segurança, algumas tarefas simples. E a gente viu, né, como eu falei aqui, recentemente a Tesla lançando um robô que, se eu não me engano, ele muito, mas muito semelhante daqueles robôs que estavam no filme Eu, Robô, com Will Smith. E é muito interessante, né, como eles estão trazendo realmente aquilo que antigamente era simplesmente uma coisa de ficção científica para os dias reais. E o objetivo é esse, né? Assim, é mais ou menos ajudar no dia a dia, com lembrete de compromissos, monitoramento de idosos e crianças, né? Algum tipo de limpeza básica. E a partir do momento que você inicia com esse tipo de atividade, você pode ir avançando para muitas outras coisas. Imagine só que maravilha esses robôs podendo dar suporte a pessoas com necessidades especiais, podendo ajudá-los nas tarefas básicas que eventualmente eles encontram algum tipo de obstáculo. Como isso seria uma maravilha, né? Eu tenho certeza que como principais obstáculos de implantação desse tipo de tecnologia seria o elevadíssimo preço, né? Que não estaria acessível para muitas pessoas, mas obviamente isso daí vai de uma conta, né? Que todos os governos têm que fazer, todas as empresas de plano de saúde eventualmente têm que fazer. Quanto se gasta eventualmente com esse tipo de suporte? Quanto se gastaria a partir do uso de um robô e como essa tecnologia cairia de preço a partir da sua massificação? É uma coisa para a gente pensar, não é? Tem uma outra coisa muito interessante que eu tenho visto, eu não sei se vocês têm visto também, mas é muito legal, que é a parte de construção, né? Eu me lembro que mais de 10 anos atrás eu tinha visto duas coisas muito interessantes. Eu fui para uma feira grande na China e eu tinha visto lá coisas que ainda me pareciam, né, dentro da minha ignorância, muito rudimentares, né? As pessoas faziam isso tudo na mão. Aquela parte de rebocar paredes e tal, aquilo tudo era feito basicamente à mão, né? E na China, lá 10 anos atrás, imagine o quanto isso avançou até hoje em dia, já havia uma máquina que ela ia lá com o cimento, né? E ela espalhava o cimento e alisava o cimento na parede. Então, ela otimizava a velocidade de fazer aquele trabalho em pelo menos 8 vezes. Isso era incrível. Mas mais incrível, né, tem sido empresas, né, como uma que se chama Icon, que ela já vem construindo casas completamente desenvolvidas em impressoras 3D. Antigamente isso era um problema, porque a gente estava acostumado com a tecnologia dessas impressoras 3D, que eram muito lentas e tal, mas hoje em dia essa empresa já promete desenvolver e fazer principalmente as partes mais pesadas de infraestrutura em até 24 horas, né? E aí quando a gente olha a possibilidade disso realmente acontecer, ela é elevadíssima, porque a gente já tem exemplos práticos dessas coisas acontecendo e sendo melhoradas. O que a gente tem com esse tipo de tecnologia é uma construção muito mais rápida e barata, que é uma das maiores demandas, né, principalmente para os países com déficit imobiliário, né, como o Brasil, como a Austrália. Eu tenho certeza que isso seria uma ajuda muito grande. Uma outra ajuda extraordinária seria na redução de desperdício. Esses equipamentos
na hora que eles são muito eficientes na hora da produção, eles reduzem muito o desperdício e isso tem um impacto ambiental extraordinário. Isso, para o longo termo, pode mudar realmente a cara do planeta. Eu acho que ainda existem algumas barreiras, né? E aí vocês podem me dizer o que é que vocês acham, mas basicamente cada país tem uma regulamentação e aí isso teria que ser provavelmente abordado caso a caso, para que cada país acessasse essa nova tecnologia e fizesse eventualmente as adaptações para o seu código, para a sua legislação que permitisse a implantação. E também existem, na minha opinião, né, assim, alguma dificuldade de implantação em áreas muito povoadas, né, porque me parecem que essas impressoras 3D enormes, elas ocupam um espaço muito grande, mas isso é uma percepção minha. Obviamente que já devem haver desenvolvimento para equipamentos mais inteligentes. Uma outra coisa que a gente está vendo, né, no dia a dia são essas inteligências artificiais criativas, né? Então, a gente tem visto que hoje em dia tem sido possível, além de você criar conteúdo, textos, questões originais, desenvolver materiais que têm uma personalidade, que têm uma cara própria, porque à medida que você quer algum tipo de material que ele tenha visualmente uma linguagem X, ele pode ter no seu texto uma linguagem completamente diferente. Então isso é absolutamente fabuloso. Você faz um grande blend aí, uma mistura legal. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que recentemente eu vi acho que é um app onde ele cria música para você. Você vai mais ou menos dizendo qual é o tema, qual é o ritmo, qual é o tipo de música, se você quer ela mais rápido, mais lenta, e eles vão desenvolvendo isso, né? Tem muita gente que fala que isso vai ser o fim da música tradicional, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de acreditar que as tecnologias elas determinem o fim de alguma coisa, e talvez sim o início de alguma coisa, outra coisa que também tem o seu valor. Porque eu me lembro que quando a televisão surgiu, as pessoas falavam que seria o fim do rádio, né? E o rádio até hoje tem um papel fundamental. Eu até digo isso com muita curiosidade, né? Eu costumo assistir os jogos da televisão com a narração do rádio, né? Isso é uma coisa minha, eu tenho certeza que pessoas também de outros tempos, elas também gostam disso. E tem muita coisa que eu ainda me identifico com o modelo do rádio e tal, apesar de ter substituído várias coisas, como por exemplo, eu tinha coleção de discos depois de CDs, e hoje em dia não, né? Hoje em dia você tendo uma assinatura de um Spotify ou de um YouTube Premium para você ouvir o YouTube Music, você tem acesso a um volume extraordinário que nunca você conseguiria possuir você mesmo em material físico. Então, eu fico muito animado de que esse tipo de tecnologia ele já está aí à disposição, está sendo desenvolvido. Óbvio que tem muita coisa que vai ser necessário um ajuste, principalmente nessas questões de direitos autorais, de regulamentação quanto ao uso devido ou indevido, propriedade intelectual, mas à medida que as pessoas entendam, né, que o que for criado pela inteligência artificial, talvez ela não necessite o mesmo cuidado, né, dessas questões de propriedade quanto os materiais criados originalmente, aí isso talvez seja o crème de la crème, vamos dizer assim, seja, por exemplo, você pode pedir que um quadro seja produzido por um pintor robô, ou você pode pedir que um quadro seja feito por um artista, e obviamente que o preço dessas duas criações seriam muito diferentes. E aí fica muito do bom senso e de como a gente vai viver com essas realidades novas. Mas a minha certeza é de que todas essas novas tecnologias, elas vêm para somar. E com o tempo, elas são absorvidas e são aceitas. Eu tenho a perfeita recordação dos primeiros momentos do YouTube e eu achava aquilo esquisitíssimo. Eu achava aquilo uma coisa muito complexa, difícil, tempo de publicação do vídeo era lento, qualidade horrorosa, enfim. E hoje a gente tem essa maravilha de ferramenta para todo mundo estar aqui colocando um pouco da sua marca. Então eu queria saber de vocês agora, né? Qual dessas invenções vocês acham que realmente vai estar à disposição o mais rápido, com maior impacto e que vai melhorar a vida da gente? Vocês têm alguma sugestão para alguma outra tecnologia? O que vocês acham que realmente
deveria acontecer, o que a gente tem visto, ouviu nos filmes antigamente e que ainda não se ouviu falar e que seria muito bom se estivesse acontecendo. Então, importante é a gente entender isso, né? Essas tecnologias estão logo ali e que também a gente tem desafios para resolver. Vamos colocar tudo junto e se vocês gostaram desse vídeo, por favor, considerem se inscrever nesse canal e compartilhar com as pessoas que vocês gostam. Eu agradeço muito e espero vê-los no próximo conteúdo. Um grande abraço a todos.